Gente, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai começar a falar sobre as moléculas orgânicas, né? Que na semana passada a gente falou das moléculas inorgânicas, água e sais minerais. Lembrando que a participação das aulas conta como presença, tá, gente? Então vamos lá. Quais são as moléculas orgânicas que a gente tem? A gente tem carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, certo? E a gente vai ver também as vitaminas. Então, hoje a gente vai começar com os carboidratos, ou glicídios. Todo mundo já ouviu falar, né, dessas moléculas orgânicas, certo? Por quê? Porque a gente encontra nos alimentos, não é isso? Onde que vão ter os carboidratos? Quando a pessoa quer emagrecer e aí tem outra pessoa que fala, você tem que cortar carboidratos da sua dieta. Então, o que que você corta? Você corta as massas, né? Pão, macarrão, batata, arroz, não é isso? Mas tem carboidratos que são encontrados em frutas, até no leite, né? E a gente vai ver isso também. E a gente precisa desses carboidratos, né? A gente não pode cortar totalmente eles, por quê? Porque os carboidratos, eles são relacionados ao fornecimento imediato de energia. O organismo, ele prefere utilizar carboidratos, né? Necessariamente a glicose, ele prefere para dar energia para a célula, tá? Para a gente ter energia, a gente precisa de carboidratos. Porém, nem todo carboidrato tem função energética e a gente vai ver quais são as outras funções dos carboidratos também. E são constituídos, a molécula, né, é constituída sempre por carbonos, hidrogênios e oxigênios. Aí depende da quantidade desses átomos na molécula. Mas são sempre esses três. Então vamos lá. As funções. A primeira função, fornecimento imediato de energia, que é o caso da glicose ou dos monossacarídeos. Função também tem a função estrutural. O que significa função estrutural? Da estrutura, né? Para a coisa em si. Por exemplo, a celulose dá estrutura para a parede celular dos vegetais, né? Ela não tem função energética. E eles também servem como reserva energética. Então não vai fornecer imediatamente a energia para a célula, mas vai armazenar no nosso organismo e nas plantas também, né? Que é o caso do amido e do glicogênio. A gente vai ver cada um deles, beleza? Bom, exemplo, né? Como assim fornecimento imediato de energia? A glicose, eu falei para vocês, né? Os carboidratos, eles são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A glicose, juntamente com o oxigênio, vai ser responsável pela liberação de energia na célula, nas mitocôndrias, né? Por isso que a gente fala que as mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia, tá? Por causa da glicose mais oxigênio. Outra coisa também, a glicose ela é formada a partir da fotossíntese, né? Gás carbônico mais água com a luz solar forma glicose mais oxigênio, certo? Que a gente vai utilizar na respiração celular para a produção imediata de energia, beleza? Tá, o que mais? A celulose aqui, né? A gente tá vendo que a celulose ela tem função estrutural, né? Ela dá estrutura para as paredes celulares das células vegetais, beleza? Ok. A gente tem 3 tipos de carboidratos, dependendo do seu tamanho, da constituição. O primeiro tipo são os monossacarídeos. Mono significa certo? Então, é uma molécula só. Oligosacarídeos, oligo significa poucos, né? São poucas moléculas de monossacarídeos ligadas, né? O disacarídeo são 2 moléculas de monossacarídeos ligadas. E os polissacarídeos significa muitas, né? Muitas,
muitas moléculas de monossacarídeos ligadas, entendeu? Então, é o tamanho delas que é importante nesse caso, né? E os tipos de ligação. Os tipos de monossacarídeo que a gente tem, a lactose, que é essa molécula aqui, a glicose, né, que é aquela C6H12O6 também, mas ela fica nessa conformação, e a frutose, que é nessa conformação aqui. Todas elas têm C6, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, mas com a conformação espacial diferente da molécula, tá? Vocês vão ver isso em química. Bom, beleza. A celulose é um polissacarídeo. Ela vai ter várias moléculas de glicose ligadas, tá? E a sacarose, aqui não tá dando para ver direito, né? Mas a sacarose, ela é um disacarídeo. O que significa disacarídeo? Duas moléculas unidas, né? Uma de frutose e uma de glicose, certo? Então, são esses três tipos. Resumidamente, monossacarídeos, uma molécula. Disacarídeos, duas moléculas. Polissacarídeos, muitas moléculas juntas, ok? Bom, vamos para os monossacarídeos, então. Eu vou tentar fazer, se esse vídeo começar a ficar muito grande, eu vou dividir em dois, tá, gente? Para não ficar muito chato também, né? Então, vamos lá. Os monossacarídeos, uma molécula só. Eles têm uma fórmula geral. O que significa isso? Eu não falei para vocês que é sempre carbono, hidrogênio e oxigênio? Tá escrito aqui CN, H2N, ON. Como assim? Vamos pôr a molécula de glicose. A molécula de glicose não tem 6 carbonos? Se a molécula de glicose tem 6 carbonos, ela vai ter 2 vezes 6 hidrogênios e 6 oxigênios também. Por isso ela é C6H12O6, tá? Ela é uma hexose. A glicose é uma hexose. Só que existem outros monossacarídeos. Por exemplo, temos as pentoses, que são 5, né? O Brasil é pentacampeão, ou seja, 5 vezes. Se tem 5 carbonos, vai ter o dobro de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio, certo? O N, né, varia de 3 a 7, então são de trioses até heptoses, certo? Beleza, então vamos lá. Aqui a gente vê algumas moléculas, né, monossacarídeos. Então, a gente tem de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos e 6 carbonos. Os que a gente mais usa na biologia são as de 5 carbonos, que são as pentoses. A gente vai ver a ribose e a desoxirribose, tá? E de 6 carbonos, que a gente já viu, que é a glicose, a frutose e a galactose, beleza? Vamos para a próxima. Bom, como eu falei, essas importantes, os monossacarídeos importantes que a gente vê nesse ano, né, com vocês, são as pentoses, que são 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Quais são as pentoses importantes? A ribose e a desoxirribose. Por quê? A ribose, ela constitui a molécula de RNA, enquanto a desoxirribose constitui a molécula de DNA, e a gente vai ver mais pra frente, são os ácidos nucleicos, certo? Ó, pentoses, ribose e desoxirribose, né? A gente vai ver direitinho depois como isso é formado, tá? Só lembrando, então, não esqueçam que os ácidos nucleicos, RNA e DNA, são constituídos também por monossacarídeos, pentoses, ok? Bom, e as hexoses importantes na biologia? Então, a gente tem a glicose, a frutose e a galactose, né? A glicose é a molécula mais usada pelas células para obtenção de energia, né? É fabricada pelo cloroplasto das plantas na fotossíntese.
Ela está presente nos vegetais, no nosso sangue, no mel, beleza? A frutose, ela também possui um papel energético encontrado nas frutas. E a galactose também, mas ela é constituinte do leite, da lactose do leite. A lactose é um disacarídeo, beleza? Também possui papel energético. Então, esses 3 monossacarídeos possuem papel energético, enquanto a ribose e a desoxirribose possuem papel estrutural, tá? Ok, então vamos parar por aqui esse vídeo e o próximo vídeo eu continuo, beleza?